pegar um pouco desses 5 anos de experiência e traduzir aqui, fazer um resumão para vocês em como não perder funcionários brilhantes, levando em conta isso que a gente fez. Isso nos fez perceber 2 frases que para mim resumem muito da semana do Desafio Gestor Eficaz, que é o seguinte: os gestores reclamam porque o colaborador tem falta de empenho e o colaborador reclama do gestor porque ele não sabe liderar. Então, por meio de diagnósticos, a gente tem visto isso rotineiramente dentro das empresas. Um reclamando do outro. Onde será que está o problema? É fato que a gente precisa começar pelo líder, porque o líder dá resultado por meio dos outros, né? A arte de liderar, a arte de gerir pessoas, é a arte de fazer as coisas por meio dos outros. Então, a gente só faz as coisas por meio dos outros quando a gente tem a comunicação. Então, vocês me permitam fazer uma viagem no tempo com vocês. Vocês vão voltar lá para a pré-história, posicionar a sua mente dentro de uma caverna com um homem barbudo, cabeludo, sem camisa, só com aquela saia marrom rasgada, carregando um pau para se defender, com algumas marcas de tinta na mão, porque ele tentava se comunicar por meio de pinturas na pedra. E ali vencia a racionalidade. Vinha, de repente, um outro homem da caverna tentar roubar a comida desse primeiro, e eles entravam ali numa briga, numa violência, numa agressividade, vencia a lei do mais forte. Vencia a irracionalidade, vencia a agressividade. Então pense que todos esses conflitos foram melhorados com o advento da linguagem, dos idiomas em que cada país foi criando o seu, de acordo com as suas vivências, e aí essas pessoas desses países puderam co-criar, contribuir, em vez de se atrapalhar, puderam se ajudar. Então eu que tinha habilidade de caçar onça, me juntei a um amigo que tinha habilidade de caçar jacarés. Na falta de onça tinha jacaré e vice-versa. E a gente compartilhava, co-criava juntos. E isso só com o advento da comunicação e transferência de conhecimento, permitindo o trabalho em equipe. E isso veio e veio vindo até hoje em dia. E hoje em dia a gente tem 7 bilhões, 200 milhões de pessoas morando no planeta Terra, em que há trabalho em equipe dentro de organizações que são, né, grupos de pessoas, querendo ou não, que têm um objetivo em comum. E as pessoas dentro desse objetivo em comum estão girando ali engrenagens diferentes. A engrenagem do financeiro é uma, a engrenagem do marketing é outra, do comercial é outra, a dos líderes é outra, a dos empresários e donos é outra. Mas todas as engrenagens precisam girar para no final das contas sair um resultado dessa caixa preta, sair o pote de ouro, sair um arco-íris. Sair, enfim, benefícios a todos, benefícios para quem está dentro da empresa e benefícios para a sociedade. Então, é um ganha-ganha sempre. Continua sendo um ganha-ganha. Isso só foi possível, de novo, com a comunicação sendo eficaz. Lá, na pré-história, tinha comunicação, só que era ineficaz. Porque eu levantava o meu machado a partir do momento que eu vinha alguém chegando. Às vezes, alguém que estava chegando queria só dar comida porque ele tinha muito, só que eu não sabia entender isso. Então, havia ali uma falha de uma comunicação. E eu, por não compreendê-lo, levantava o machado e o outro também levantava o seu machado para mim e ele se tornava uma briga. Então, a comunicação veio para unificar, para juntar, para conectar e não para separar. Então, gente, a gente viu que meio que parte desse cenário acontece nas empresas que a gente treinou de vários segmentos. Segmentos de urbanização, de varejo, de locação, de varejo alimentar, de empresas de recursos humanos. Existe sim ainda uma certa irracionalidade por parte dos gestores, uma falta de ser humano por parte de alguns gestores e alguns empresários. E é por isso que eu queria entender com a Catrine, primeiro a gente fazer uma definição, né, Catrine? Na sua visão, o que é uma comunicação ineficaz? Na sua visão. Vamos lá. Na minha visão, a comunicação ineficaz é aquela que não se cumpre com o propósito, né? É aquela que não deixa claro, né, o que se quer transmitir de conteúdo e qual que é o produto, qual que é o resultado dessa comunicação, né, para essas pessoas que estão envolvidas. Esse fato de ser uma comunicação ineficaz gera uma série de transtornos, e para todos os envolvidos,
né, para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E tem uma série de naturezas que geram essa comunicação ineficaz, né? Sejam os ruídos que acontecem, né? O não conhecer a outra pessoa, quem está recebendo essa comunicação, será que ela está dentro desse contexto dessa comunicação? Quais as lacunas, né? Os excessos de informação, né? Nesses dias mesmo eu passei por uma situação de excesso de informação com uma pessoa que trabalha comigo, e só depois que eu fui perceber que eu tinha cometido essa falha, né, como gestora, como líder, de ter passado tanta coisa e não ter repassado essas informações, depois o entendimento, né, porque eu acredito muito nesse momento do entendimento. Eu passo primeiro a comunicação, depois eu repasso para ver se a pessoa entendeu o que eu estou querendo comunicar. Porque eu sei que eu quero falar, eu sei que eu quero comunicar, mas será que a pessoa compreendeu o que eu gostaria que ela entendesse, né? Então, acho que tem esse caminho aí que a gente tem que estar percorrendo. Concordo plenamente, Catrine. E grande parte dessas falhas vem mais além ainda do que você trouxe, de não ser compreendido, de não se adaptar a quem está recebendo, de não planejar a minha fala para quem está recebendo, de acordo com o contexto, os valores e como que ela recebe. Eu acredito também que a comunicação ineficaz é uma comunicação que em alguma das partes perde. Geralmente as partes envolvidas numa comunicação interna são colaborador, gestor, empresa. Uma das três saiu perdendo, foi ineficaz. Então, nesse seu exemplo, por exemplo, você perdeu, porque você perdeu ali uma produtividade, porque de repente ela demorou a entender, ou ela fez e fez errado, então gerou retrabalho. E a empresa também perdeu porque fez errado, não bateu a meta naquela atividade. Ou casos em que, às vezes, o próprio gestor acha que ganhou, porque ele foi mais efetivo. Fiz uma reunião rápida de 20 minutos, não precisei gastar tanto tempo, ele acha que ele ganhou. A equipe perdeu porque se sentiu não tão valorizada, não percebeu que o gestor tomou o tempo para passar tudo. E a empresa também perdeu. Então, quando uma das três partes, ou as três, ou duas das três perdem, foi ineficaz. Porque comunicação está muito ligada a essa arte de fazer acordos. E um acordo bem feito é um acordo em que todos ganham.